Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo Trânsito. E o papo de hoje é sobre a infração 51502 e a responsabilidade do proprietário do veículo. Vamos começar com uma situação que, olha, é super comum e pode dar uma baita dor de cabeça. Pensa só, emprestar o carro para um amigo, para um parente, parece um gesto simples, né? Super tranquilo. Mas dependendo do que acontece, esse ato de confiança pode virar uma multa bem séria. E o mais curioso, a multa pode não ser para quem está no volante, e sim para o dono do carro. Pois é, essa situação toda nos leva direto por uma infração bem específica e, olha, muito séria, a de código 51502. Então, vamos mergulhar nos detalhes para entender direitinho o que ela significa e como ela pode pegar em cheio o proprietário do veículo. Olha só, se a gente for direto na fonte, lá na ficha de fiscalização do Manual Brasileiro, a regra é claríssima. A infração acontece quando alguém permite que uma pessoa tome posse do veículo e passe a conduzi-lo sem usar o aparelho aditivo obrigatório. Sabe, aquela exigência que vem anotada na CNH, a Carteira Nacional de Habilitação do Motorista. E a palavra-chave aqui, a que a gente precisa prestar muita atenção, é permitir. Tá, mas e aí? Quem é que paga o pato nessa história toda? Para quem vai a multa? A resposta pode até surpreender muita gente. A lei é bem direta. O infrator não é o motorista que estava lá sem o aparelho. Não. O infrator é o proprietário do veículo, aquele que permitiu que isso acontecesse. E olha, não é pouca coisa não. Não é uma multinha qualquer. As consequências são bem pesadas, a infração é classificada como gravíssima. É o nível mais alto que a gente tem no nosso Código de Trânsito. E ser gravíssima quer dizer o quê? Quer dizer o número máximo de pontos na carteira de habilitação. Isso mesmo, são 7 pontos, direto na CNH do proprietário. E não para por aí. Além da multa e dos pontos, o carro pode ficar retido ali mesmo, na hora da abordagem. E ele só sai de lá quando aparecer um outro condutor devidamente habilitado e em condições de dirigir para poder levar o veículo. Ok, beleza. Já deu para entender que o negócio é sério. Agora, vamos entrar nos detalhes. Como é que essa atuação acontece na prática, no dia a dia da fiscalização? Porque existem regras bem específicas para isso. E aqui, pessoal, está o pulo do gato, o detalhe fundamental que define essa infração. A autuação só vai acontecer se o proprietário não estiver no carro. Ele tem que estar ausente. Ou seja, a situação é essa. O carro foi emprestado, o dono não está junto na hora da blitz e o motorista é pego sem o aparelho auditivo que a CNH dele exige. Pronto, é essa a cena. E claro, tudo isso não é tirado do nada, né? Tem uma base legal bem sólida. A regra está lá no nosso Código de Trânsito Brasileiro. É uma combinação do artigo 164 com o 162, inciso 6. Isso mostra direitinho como a lei amarra a responsabilidade do dono do carro com a obrigação de quem está dirigindo. Agora, atenção aqui, porque essa talvez seja a parte mais importante para a gente entender de vez essa história. Tem um detalhe, uma diferença entre duas palavrinhas, que muda tudo. É o seguinte, a lei faz uma distinção fundamental, e o que define tudo é se o proprietário está ou não está no carro. O verbo permitir, que a gente viu lá no começo, ele é usado quando o dono do carro está longe, está ausente. Agora, o verbo entregar já é outra história. Ele se aplica como o proprietário está presente. Pensa nele ali no banco do passageiro e entrega a direção para outra pessoa. E essa imagem aqui mostra isso perfeitamente. O Manual Oficial de Fiscalização deixa bem claro. Se o proprietário não está no veículo, a ação foi permitir. Aí, a infração é a 51502. Mas, se o proprietário está presente, a ação é entregar. Isso já vira outra infração com outro código. Percebe a diferença? Bom, e para não ter confusão, é super importante a gente saber também quando essa regra específica, a 51502, não se aplica, porque existem outras situações que parecem iguais, mas na verdade são enquadradas de um jeito diferente. O próprio manual oficial já traz essa lista para a gente. Por exemplo, se o dono está presente e entrega a direção para alguém sem o aparelho auditivo, bom, aí a infração já é outra, a 51020. O mesmo vale se o condutor tem alguma incapacidade temporária ou se ele descumpre outras restrições da CNH. Cada caso desses tem um código específico. Então, vamos lá, vamos resumir o ponto principal, aquilo que todo dono de veículo precisa ter na cabeça. A grande questão é esta. Emprestou o carro, a responsabilidade continua sendo do proprietário, mesmo à distância. É preciso ter certeza de que a pessoa que vai pegar o volante vai seguir todas as regras, todas as restrições da CNH dela. Lembre-se, a lei aqui não pune só o ato de entregar as chaves, mas o ato de permitir que a infração aconteça.
A mensagem final, então, é bem simples, mas muito poderosa. Sua chave, sua responsabilidade. Ter um veículo não é só ter um bem, vem com deveres também. E conhecer as regras é, sem dúvida, o primeiro e mais importante passo para evitar um problemão. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor, produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino, papo de trânsito, @gmail.com.